Capítulo 7. Sorte novamente? Desamparado, Zhao Feng pegou o arco novamente, e lentamente puxou a corda. Olha para a posição deste nanico. É óbvio que ele é um novato. Se ele acertar o centro desta vez, vou escrever meu nome de trás para frente. Os arqueiros no campo tinham rostos excitados e olhavam Zhao Feng de baixo para cima. A pessoa na multidão que tinha maior habilidade era Zhao Yui. Ele tinha um rosto cheio de confiança. Habilidades de arco e flechas só são melhoradas atirando infinitas vezes. Só então você vai se tornar um arqueiro excepcional. Suas palavras fizeram esses arqueiros ao redor concordarem. Zhao Feng apertou os olhos, mas não usou seu olho esquerdo desta vez. Se ele usasse, obviamente, acertaria o ponto central. Zhao Feng decidiu ser discreto. Ao mesmo tempo, a habilidade flecha meteoro contínuo em sua mente fundiu em seu coração e tornou-se uma parte dele. Cada parte do corpo de Zhao Feng, mesmo a respiração, começou a ter uma pequena mudança. Estas mudanças não foram acompanhadas de perto pelas pessoas. No entanto, sendo um arqueiro excepcional, os olhos de Zhao Yui brilharam. O arco disparou uma flecha que chicoteou pelo ar, e como um meteoro, pousou no alvo. Ponto central. Outro anel de 10. Zhao Feng se surpreendeu. Desta vez, ele nem sequer utilizou plenamente seu olho esquerdo, mas apenas as habilidades, flechas meteoro contínuo. Ele pensou que era difícil de obter um bom resultado, mas não sabia que ainda atingiria o ponto central. Ele balançou a cabeça e suspirou. Suas ações fizeram os discípulos se contorcerem ferozmente. Outro ponto central. O que é esse cara? Ele tem 2 pontos centrais agora. Como alguém pode ter tanta sorte? Estes arqueiros tinham expressões confusas, e não estavam dispostos a acreditar. Pronto, eu terminei, eu estou indo agora. Zhao Feng ajeitou suas roupas, em seguida, guardou seu arco e estava pronto para sair. Olhando para as suas costas, todos os arqueiros em torno sentiram raiva. Criança! Pare aí mesmo! A voz fria veio de trás. Zhao Feng parou seus passos e se virou. A pessoa que o chamou era Zhao Yui. Zhao Yui tinha um rosto cheio de raiva, e seu rank 3 do caminho marcial fez as pessoas ao redor se sentirem impressionadas. Zhao Yui tinha entre 17 a 18 anos de idade. O fato de que ele tinha o cultivo superior e também era mais alto do que Zhao Feng, lhe acrescentou alguma ferocidade. Eu já disparei a flecha, o que mais você quer que eu faça? Embora Zhao Yui fosse forte, e Zhao Feng não tem qualquer confiança na vitória, isso não significava que ele estava com medo dele. Você ainda está atuando. Zhao Yui bufou. Você não é um novato, você apenas está aqui para me provocar. Após isso ser dito, os arqueiros em torno dele chegaram a um consenso e concordaram com a cabeça. Não admira que este nanico tinha tanta sorte, ele era apenas um tigre fingindo ser um porco. Esse cara se atreve a nos provocar. Os discípulos em torno acreditavam nas palavras de Zhao Yui, e começaram a gritar com Zhao Feng irritados. Acalmem-se todos, realmente essa foi a minha primeira vez usando um arco. Zhao Feng sacudiu a cabeça, ele realmente não era um tigre fingindo ser um porco. Para obter um resultado tão bom não era algo que ele esperava. Zhao Yui olhou para ele e seus olhos brilharam. Até eu, fui enganado pelas 2 primeiras flechas. No entanto, a terceira flecha. Sua postura de mão, obviamente, atingiu um nível elevado. Para disparar 50 metros e acertar o centro 2 vezes seguidas. Que tipo de iniciante tem esse tipo de sorte? Ele tinha razão em suas palavras. Não importa se Zhao Feng tinha 100 bocas, porque ele ainda não seria capaz de explicar. O que vocês querem? O rosto de Zhao Feng gelou. Se ele não puder explicar, em seguida, não havia nenhum ponto a ser explicado.
Garoto, você tem a coragem de nos provocar. Portanto, não vamos deixá-lo sair tão facilmente. Os discípulos ao redor prepararam os punhos e cada vez mais pessoas se juntavam ao aglomerado. Irmã Yufei, aquele lugar parece popular, vamos lá dar uma olhada. Algumas das meninas da seita foram atraídas pela agitação. Essas meninas tinham entre 12 e 16 anos. Uma delas usava um vestido roxo, ela tinha um rosto tão branco como a neve e parecia frágil, porém sua beleza era incomparável. Muito bonita, quem é ela? Um jovem da mesma idade que Zhao Feng ficou deslumbrado e seus olhos ficaram presos na menina. Essa é a nova gênio da seita, Zhao Yufei. A maioria dos discípulos da seita conheciam a identidade da menina. Ela tem uns 15 anos de idade e já está no auge do rank 3 do caminho marcial. Ela estará no rank 4 em breve, e em seguida, se tornará uma verdadeira artista marcial. Esta Zhao Yufei não é só bonita, ela também tem talento excepcional. Alguns jovens recuaram seus olhares, e se sentiram envergonhados, como se sentissem que não eram dignos dela. Zhao Yufei não era apenas bonita, mas também tinha uma aura refrescante. Ela era como uma flor. Até mesmo os olhos de Zhao Yui brilharam quando a viu. Zhao Feng também sabia sobre Zhao Yufei. Ela também foi uma discípula do ramo, que veio mais de meio ano atrás. Ela tinha o mesmo cultivo que Zhao Yijian, mas era mais jovem. Era difícil de acreditar que alguém da família secundária, com os recursos que ela tinha, pudesse alcançar tal domínio. Talvez isso fosse ser um verdadeiro gênio. Algumas coisas não poderiam acontecer com pessoas normais. Para um gênio, no entanto, podiam com facilidade. Quando Zhao Feng anteriormente viu Zhao Yufei, ele a achou bonita. Sendo um jovem normal da mesma idade, era difícil não ser atraído. No entanto, naquela época Zhao Feng sabia que com seu cultivo e status, ele e Zhao Yufei eram duas pessoas de mundos diferentes. Vendo Zhao Yufei vir, Zhao Yui caminhou para cumprimentá-la calorosamente. Zhao Feng estava muito calmo, e olhou diretamente para Zhao Yufei. Se fosse antes, e Zhao Feng estivesse na frente desta bela garota gênio, ele poderia pensar em si mesmo como indigno, e até mesmo estaria com medo de olhar nos olhos dela. Hoje, porém, ele olhou diretamente para ela. Quando ele olhou para ela, o olho esquerdo de Zhao Feng inconscientemente começou a se mover. Através de seu olho esquerdo, a figura deslumbrante de Zhao Yufei estava ainda mais clara do que antes. Com isso, Zhao Feng ficou chocado. Lentamente, as roupas de Zhao Yufei começaram a desvanecer-se, e ele quase viu suas roupas íntimas e sua pele branca como a neve. Obviamente, seu olho esquerdo não tem habilidades de ver através das coisas. Mesmo que o tivesse, seria incrivelmente fraco. Foi só porque ele tinha uma supervisão que ele podia ver as coisas mais claramente. A diferença era que a visão das pessoas normais focava em algo distante, enquanto a visão de Zhao Feng poderia focar mais perto e olhar para ele sob a distância zero. É por isso que houve certo efeito de visão raio-x. Neste momento, o olho esquerdo de Zhao Feng foi empurrado para sua capacidade total, e dentro da dimensão escura, o fraco brilho verde girava mais rápido. De repente, as roupas de Zhao Yufei desapareceram completamente, até mesmo seu corpo foi ficando transparente. O olho esquerdo de Zhao Feng viu circulando seu sangue, ele ainda viu a fraca aura roxa dentro de suas veias. O talento de Zhao Yufei é tão forte. Ela vai ter força interior do caminho marcial em breve. Zhao Feng ficou muito surpreso com isso, e deu um longo suspiro. Em termos de idade, ela era mais velha do que ele por um ano, mas já tem altas realizações. No continente Flor Azul, a maioria dos aprendizes marciais ficaram no rank 3 do caminho marcial para sempre, por eles serem incapazes de entender a força interior do caminho marcial e se tornarem rank 4. Zhao Yufei, no entanto,
com mais ou menos 15 anos, tinha entendido quase completamente o conceito de força interior do caminho marcial. Os dias para que ela se torne uma verdadeira artista marcial não estava muito longe. Meu olho esquerdo não tem uma habilidade de ver totalmente através das coisas, mas ainda posso sentir o sangue e força interior daqueles que eu olho. O olho de Zhaofeng soou umas batidas e esta foi a conclusão a que ele deu depois de alguns pensamentos. Neste momento, o foco principal, Zhao Yufei, parecia sentir alguma coisa e olhou para Zhaofeng. Zhaofeng não escondeu, mas fechou a capacidade de seu olho esquerdo. Zhao Yufei sentiu-se estranha dentro de seu coração enquanto um sentimento de ser despojada e ter todos os seus segredos visto. O que aconteceu aqui? Zhao Yufei olhou de volta e perguntou. A irmã pequena Yufei, o que aconteceu? Zhao Yui e os outros falaram todo o incidente. Entendi. Zhao Yufei olhou para Zhaofeng. Zhaofeng sabia que sob essas condições ele não seria capaz de explicar. Criança! Por causa de suas ações passadas, você causou um ultraje à multidão. Vou dar-lhe a chance de pedir desculpas a todos. Zhao Yui disse arrogantemente. Pedir desculpas? Eu não fiz nada de errado, então por que eu preciso pedir desculpas? Zhaofeng estalou a língua. Se você pedir desculpas para nós, então vamos deixar isso passar. Zhao Yui disse como um cavalheiro. Em frente de tal beleza, ele naturalmente queria se mostrar. Pedir desculpas? Não será possível. Zhaofeng disse. Tudo o que você disse antes, era apenas o que vocês mesmo pensaram. Quando ele disse isso, todos, incluindo Zhao Yufei, enrugaram suas sobrancelhas juntas. Este Zhaofeng é um pouco arrogante. Zhao Yufei agora tinha uma má impressão de Zhaofeng. Você pode argumentar bem, não pode? Zhao Yui riu em vez de ficar com raiva. Se você não pedir desculpas, então acho que você não vai ser capaz de sair. Os discípulos ao redor começaram a fechar-se sobre Zhaofeng. Usando um pouco de assédio moral. Zhaofeng tinha uma cara de deboche, e olhou para Zhao Yufei. Zhao Yui e seus companheiros todos tinham seus rostos mudados. Em frente a esta gênio, uma bela garota que, obviamente, age como uma senhorita, praticar bullying não seria muito agradável. Bem, os olhos de Zhao Yui giraram e teve uma ideia. Nós não vamos bater em você. Você não precisa se desculpar, mas só se você me ganhar no tiro com arco. Está certo. Desde que você e eu somos ambos arqueiros, use sua força para falar. A pequena irmã Yufei pode ser a juíza. Todos concordaram, e começaram a gritar. Zhao Yui riu em seu coração. Isso era como acertar 2 coelhos com uma só flecha. Através de uma competição de tiro com arco, ele poderia fazer Zhaofeng se desculpar, e não perderia a compostura. Ele também pode mostrar suas habilidades na frente de Zhao Yufei, talvez até ganhar seu coração. Competição de tiro com arco? Zhaofeng sentiu que era incapaz de dizer mais alguma coisa. Tudo bem, falaremos através de nossos pontos fortes.